Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 16 ao 19. Comecei a trabalhar com os irmãos sobre a vida dos profetas e quero poder mergulhar juntamente com vocês sobre esse assunto durante algumas semanas. Todos acharam? Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: "É você mesmo, perturbador de Israel?" "Não tenho perturbado Israel", Elias respondeu, "mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel." Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale conosco? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração por meio da Tua palavra e ministra, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós e que dessa forma possamos aprender a Tua palavra com esse texto e com toda a Tua Bíblia Sagrada. Acreditamos, meu Pai, que a Tua palavra ela é infalível, inerrante, que ela é a Tua grande revelação para nós. E eu desde já te agradeço, ó Deus, por essa escola, que é a escola dos profetas, que o Senhor inaugurou por meio do Teu servo Elias e depois Eliseu. Obrigado, ó Deus, por esse texto aqui tão abençoado, porque, ó Deus, é um desafio para nós aprendermos com o Teu Filho, com o Teu servo, com esse profeta tão especial. Em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco e por meu intermédio, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aqui, irmãos, é aquele clássico texto que fala sobre esse grande desafio de Elias contra os 450 profetas de Baal. É uma passagem muito conhecida, muito citada. Eu quero já de antemão explicar para vocês que a gente precisa fazer uma correspondência dessa passagem e uma aplicação correta com o Novo Testamento. Porque aqui eu sei que é uma leitura um pouco, eu diria, complicada, porque como pode um profeta de Deus matar outros profetas de Baal? Porque nós leremos aqui e depois desse grande episódio, desse grande desafio, ele acaba matando os profetas de Baal. Mas deixa eu tirar essa atenção e explicar para vocês. Os profetas de Baal, a mando de Acabe, principalmente de Jezabel, mataram os profetas de Israel. E eles praticavam atrocidade em nome de Baal. Então Deus nunca teve prazer na morte de ninguém. Aliás, Ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Aquele que vive uma vida longe de Deus, Deus não tem prazer na morte nem dele. Quando Deus usa alguém, como foi no Velho Testamento, para exercer a sua justiça ou seu juízo, é porque aquelas pessoas são irretratáveis, praticavam maus a outras pessoas e exploravam as pessoas. Esse é o caso de Baal. E esse é o caso nesse contexto dos dias de Jezabel e nos dias de Acabe. Para vocês terem uma ideia, esse tal de Obadias que a gente viu aqui no versículo 18, ele era um empregado
de Acabe, do rei. Ele era um mordomo, trabalhava no palácio. Quando Jezabel começou a perseguir e matar os profetas, ele escondeu 100 profetas. E ele foi até esperto e sagaz, porque ele esconde os 100 profetas em 2 cavernas com 50 cada uma delas. Então imagine essa cena, você vê o rei da tribo do norte, no caso de Israel, que era para adorar apenas a Deus e a mais ninguém. Eles estão adorando outros deuses e agora eles começam a destruir os profetas de Deus, simplesmente porque eles tinham uma palavra que vinha contra aquilo que eles acreditavam. E então, eles praticam não só um ato de hostilidade, mas eles vão além, eles matam os profetas e as famílias dos profetas. No capítulo 17, nós vamos trabalhar no outro dia, Elias foge, fica perto de um riacho, ali ele bebe água e é alimentado por um corvo. E depois ainda Deus diz, agora vai lá para Serepta, na casa de uma viúva, porque agora eu vou sustentar você por meio de uma viúva. Ou seja, ele foge inclusive da sua nação para buscar abrigo em outra nação, em Tiro e Sidom, para poder sobreviver, porque a rainha que mandava no rei estava assassinando todos os profetas e Elias era o chefe, e Deus tinha um propósito de ainda usá-lo, como de fato o fez. E por essa razão, Elias tem aquele ímpeto de orar para que não chova em Israel, porque a Bíblia lá em Tiago vai dizer que ele orou insistentemente para que não chovesse, e Deus fechou os céus, e durante 3 anos não choveu, e depois ele ora novamente pedindo para que haja chuva, e volta a chuva. Por que Elias fez esse propósito com Deus? Porque Israel nesses dias de Acabe vivia em muita prosperidade. Então eles eram malignos simplesmente porque a mensagem do povo de Deus ia contra eles, e eles matavam porque gostavam de matar. Gostavam de matar e matavam. Pastor, mas era assim mesmo? Era assim. E nesse contexto, então, eles acabam matando muitos. Aqui, como vemos, e a gente nota que Obadias esconde, e aí chega o momento do enfrentamento, em que Deus chega para Elias e diz, agora pode ir lá para Acabe e faça, e aqui a gente vai ler o texto, esse desafio, porque agora chegou o momento. Percebam, irmãos, um coração maligno, ele é maligno até na prosperidade. A gente acha que as pessoas demonstrarão o seu verdadeiro caráter só na aprovação, não é? Há uma frase muito comum que diz que a ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião faz o ladrão, sim. Mas a prosperidade também revela quem a pessoa é. A prosperidade pode fazer com que a pessoa se torne mais demônio do que ela era. Por quê? Porque agora ela pode tudo. E esse era o dilema. E só para vocês terem uma noção, nos dias de Acabe e de Jezabel, a parte do norte de Israel, eles viviam em tanta prosperidade que Acabe, inclusive, historicamente, ele se tornou um grande edificador. Ele constrói um palácio na tribo do norte tão suntuoso que ele reveste muitas coisas do palácio com marfim. Para vocês terem uma noção do que isso significava em poder financeiro, quando Salomão faz o seu trono, o trono de Salomão era de marfim. Não, Acabe constrói um palácio e reveste ele de marfim. Era pouco rico ou não? Muito rico, muito poderoso, muito influente, mas muito maligno também. Então, quando Elias, depois de muitas pregações, depois de muito sangue dos profetas derramado, ele vai fazer esse desafio espirituoso e depois ele executa o juízo de Deus, ele não está sendo maldoso, ele está sendo só o juízo de Deus. Irmãos, Deus nunca quis exterminar ninguém. Podem ver que no Velho Testamento Deus usa um profeta chamado Jonas para pregar para os ninivitas. Os ninivitas eram cruéis, sanguinários. Deus sempre desejará salvar a pior pessoa. Amém, irmãos?
aquela que caminhou à margem da sociedade, aquela que praticou atrocidades. Então, quando Deus pede para que um dos seus servos mate alguém, não é porque Deus odeia alguém porque odeia. É uma maneira de Deus estar executando a justiça dele contra aqueles que são, eu diria, cruéis e maldosos. É a retribuição divina. Podem ver que esse princípio Deus usa inclusive com o seu povo. Logo depois de Acabe, passado alguns outros reis, a tribo do norte vai para o cativeiro assírio. E mais alguns séculos depois, a tribo do sul, que é Judá, vai também para o cativeiro babilônico. Ou seja, Deus ele é justo com o seu povo e com as pessoas. Então, tirou toda a atenção? Porque por eu gostar de pregar no Velho Testamento, eu tenho que explicar isso para vocês, porque senão parece que fica muito pesado. Porque no Novo Testamento já não há mais isso. Deus permite outros meios para que a justiça dele seja exercida. Ou ele executa a justiça ou juízo, ou permite com que leis sejam manifestadas para que a justiça de Deus recaia sobre a terra. E é assim que a gente tem que viver, amém, meus irmãos? Então não vai pegar nenhuma espada aí, nem um revólver, e nem nada disso, pelo contrário. Nós somos da paz e a nossa arma é a palavra de Deus, amém? É importante falar isso, porque hoje tem um monte de crente aí revoltado, querendo passar faca na cabeça dos outros, peixeira no bucho dos outros. Vamos parar com esse negócio. Está um negócio complicado. O nosso direito cabe para nós. E a justiça Deus exercitará. Podem ver que no Novo Testamento, o único que quis levantar a espada foi Pedro. Quando Jesus foi preso ali no Getsêmani. E pode ver que a orelha de Malco cai. E eu aprendi com meu professor Luiz Henrique no seminário, que ele falou assim, mas como Pedro deu uma espadada para cair a orelha do rapaz? Não, possivelmente, meu professor dizia que Pedro deu para arrancar a cabeça. O Malco devia ser meio orelhudo, virou, pegou a orelha. Mas não, você não consegue arrancar a orelha de uma pessoa. Como que você vai arrancar? Você corta o ombro da pessoa. Deduzo que devia ser meio tapogijo e pum! E aí Jesus chega e fala para Pedro o quê? Aquele com a espada fere, será ferido com a espada. O que o Novo Testamento está dizendo? Não é isso. Não é assim. Na nova aliança não é assim. Amém, igreja? Estamos resolvidos? Podemos ler o texto sem começar a fazer aquele discursinho? Porque os bobinhos que não conhecem Bíblia, e aqui me refiro aos bobinhos que sabem criticar demais a Bíblia, mas não querem estudar, eles acabam pegando algumas passagens do Velho Testamento, como essa questão da lei do talião, que é olho por olho, dente por dente, e esquecem que isso é um momento histórico, é um momento em que nações queriam a destruição. Aqui no caso, o próprio Acabe queria a destruição do povo de Deus. Ele não queria a destruição de Israel, ele queria a destruição da história do povo de Deus. Só que ele era rei de uma nação em que tinha que se preservar a teocracia. Então, a gente tem que resolver essa questão e deixar bem resolvido, para a gente não pegar um texto do Velho Testamento e começar a usar tolamente. É como Jesus, certa ocasião, também repreendeu os apóstolos, porque diante dos samaritanos, os apóstolos falaram, Senhor, o Senhor quer que eu mande fogo do céu e ore para que esses samaritanos sejam destruídos? Jesus repreende os apóstolos. Não é assim. Naquele episódio, aqueles samaritanos estavam de uma outra forma. Vocês não, nós não precisamos disso. Senão, Jesus teria montado um quartel-general bélico e dissipado os romanos, acabado com os romanos. Foi isso que ele fez? Não. Podem ver que Jesus circulou entre os romanos. Mesmo os romanos estando ali governando Israel e o mundo, porque era o império romano que dominava nos dias de Jesus. Jesus não destruiu nem César, nem os centuriões, Jesus não destruiu os soldados. Antes, Jesus destruiu Satanás e as obras do mal. Amém, irmãos? Então a gente vai estar aplicando esse princípio e essa leitura de Elias para a gente se fortalecer. Porque hoje eu quero trabalhar com vocês sobre essa passagem, meus irmãos, porque estou muito feliz, sabe? Deus tem falado muito ao meu coração. Tenho me edificado muito ao pensar sobre essas porções com vocês. E eu não tenho dúvida que Deus tem algo para todos nós. E hoje eu quero falar sobre Elias e os 400 profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Uma outra explicação aqui para vocês entenderem um pouco bem. Quem era Baal? Quem era Baal? A gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Ou vemos Baal,
ou Baalaíns, ou poste ídolos. Quem era um Baal? Quem era esse tal de Baal, que aqui o povo de Deus está com dúvida? Baal era o deus dos cananeus. Baalaíns eram outros deuses derivados de Baal. E Acera, ou poste ídolo, como está em várias versões, ela era a esposa de Baal, a deusa da fertilidade adorada pelos fenícios. Os fenícios, um pouco acima de Israel, eles eram mercadores, navegadores, eles desbravavam os mares. Essa ideia de que o Brasil foi descoberto em 1500 porque os portugueses estavam sem rumo, se perderam e chegaram aqui, isso é bobeira, irmãos. Estudando um pouco arqueologia, estudando um pouco história, os fenícios aqui, por volta do ano 1000, já conheciam as rotas marítimas do mundo, possivelmente com os fenícios que vem o Império Azteca, Maia, Inca. Eles desbravaram o mundo. Então essa história de que estavam perdidos, não, isso daí como dizem no Brasil, até o passado a gente tem dúvida, porque eles remontam a história segundo o que de fato as pessoas precisam saber, não o que os poderosos desejam, entenderam? Então essa ideia não é real, não é verdadeira, e a gente estudando um pouco mais a gente vê isso. Então aqui Acera era a deusa da fertilidade dos fenícios, e Baal era o deus da prosperidade. Perceba que a palavra Baal é o dono, é o senhor, é o marido. Ele era o deus da prosperidade dos cananeus. Por isso que ele era tão adorado. Por isso que quando Josué conquista de novo a terra que era de Abraão, Deus fala, limpe a nação dos Baals, dos postes ídolos, e de fato quem faz isso é Josué. Josué reconquista a terra, o povo de Deus é estabelecido ali, e o que acontece? Ficaram ainda alguns povos que não eram servos de Deus, cultuando ainda quem? Baal e todos os ídolos. Olha que interessante. Irmãos, isso daí se dá por volta do ano 1400, 1300 e pouco antes de Cristo. Ou seja, nós estamos lendo uma história ali por volta do ano 700. Baal continuou ali entranhado no meio do povo de Deus durante muitos séculos. Mas aqui, logo depois da divisão do reino, nos dias de Elias, Deus levanta a escola dos profetas para dizer para o povo, chega de Baal, chega de Baal. Quem prosperou você, quem abençoou você, quem te gerou, quem te criou, fui eu, o Senhor. E por que vocês estão adorando um Deus feito por mãos humanas? E como eu disse, Acabe e Jezabel eram muito ricos. O reino era muito rico. Essa parte norte de Israel, em alguns períodos, eles tinham muita fartura. Oh, meus irmãos. E o povo então adorava a Deus e o povo adorava Baal, porque eles diziam, Jeová ou Iavé, ou o Senhor, ou o Eterno, aquele que livrou Israel do Egito e deu a terra de novo, a terra de Abraão para o povo dele, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus todo-poderoso, então eu tenho que adorá-lo. Mas se eu estou precisando de arroz, de feijão, de picanha, de mandioca, eu adoro Baal, porque Baal manda chuva. E percebam que nesses dias, irmãos, não tinham a tecnologia que temos hoje. Não tinha um poço artesiano, algumas vezes eles faziam alguns açudes, mas esses açudes dependiam da seca que vinha. E se viesse uma seca muito grande, aquele açude estava estancado. Por isso que Elias ora pedindo, Deus, fecha as torneiras do céu, para que esse povo comece por meio da dor e da luta e da provação, comece a voltar-se para a tua palavra, porque essa é a tua nação. Meu irmão, quem te criou foi Deus, Ele que te criou, que te formou antes de todas as coisas. O seu presente, o seu futuro pertence a Ele e a mais ninguém. Foi Ele que nos fez. Mas perceba, irmãos, muitas vezes a gente é envolvido por essas vozes, por esses pratinhos, e aí quando vai ver a gente começa a se corromper, faz parte da nossa vida. Irmãos,
A gente é muito fraco, o ser humano é muito fraco, todos nós somos muito fracos. Mas Deus pega agora e levanta uma escola. Meus irmãos, Obadias escondeu 100 profetas. Tinha mais 7.000 que não se dobraram a Baal. A escola de Elias e de Eliseu era extraordinária. Extraordinária. Eles não se dobravam a nada. Eles não se dobravam a ninguém. Estavam prontos e preparados, se possível, a morrer. Eles viviam segundo os valores de Deus. Eram prósperos, eram ricos, os sacerdotes de Baal, de Acera, mas eles não se vendiam por nada, porque eles sabiam quem era o Deus deles. E Deus levanta esse homem. Meus irmãos, como Elias foi maravilhoso e importante aqui. Não estamos fazendo um culto a Elias, nada disso. Estou dizendo assim, como ele foi especial, como ele foi valente, como ele foi notável, como ele foi ousado, como ele foi corajoso. Meus irmãos, a gente é muito fraco muitas vezes. A gente perde uma batalha muitas vezes por causa de um pedaço de pizza, uma barra de chocolate, um pratinho de lentilha. A gente é fraco. Muitas vezes a cama é mais forte do que o fazer o que é correto. Irmãos, perceba, a nossa sociedade, o mundo sempre tentou ali nos moldar para uma vida cômoda, para uma vida preguiçosa. E servir a Deus não casa com preguiça, não casa com comodidade. E ainda mais quando há uma cultura estabelecida de século. Lembra que eu falei de Baal, já estava ali há alguns séculos? Podem ver que nos dias de Juízes, o povo de Deus se desviou, cultuando quem? Baal. E aí Deus levantava um juiz. Eles paravam de adorar Baal. Aí depois prosperava e voltava a adorar Baal. E aí era um ciclo ininterrupto de queda, vitória, derrota, queda, vitória, derrota, buscar a Deus. Ou seja, essa era a história, já há séculos estava na cultura. Não tem problema não. Então olha só, irmãos, Deus levanta esse homem para ir na contramão de uma cultura, na contramão de uma nação, na contramão da sua história que estava sendo idólatra. E ele cumpre tudo que Deus tinha para ele. Perceba, ele vai viver do lado de um riacho e vai comer comida de corvo, porque ele ama a Deus. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Eu vou estar falando sobre isso em outra mensagem. Hoje eu ia até falar sobre Micaías, mas Deus nessa semana alinhou meu coração sobre esse assunto. Então, Baal, ele era o Deus da prosperidade. E a palavra Baal significa Senhor. E aqui leia-se Senhor como um príncipe. Assim como no inglês há uma diferença entre um príncipe e uma pessoa comum. No português não tem essa diferença. Então leia-se Senhor aqui no sentido daquela pessoa como era César. César era Senhor, César era Deus. Leia-se Senhor na semelhança de Deus. Não de Senhor, do seu Senhor Joaquim, Senhor Pedro, não de Senhor como pessoa, como um título. Ele era Senhor, Baal significa dono. Eu domino aqui, essa área me pertence. Se você me adorar, eu te abençoo. Se você não me adorar, eu não te abençoo. Se você me adorar, eu te mando chuva. E naqueles dias a chuva era determinante, porque, irmãos, você tem que lembrar que a chuva gerava o quê? Lavoura. Tendo lavoura, você tem gado. Tendo gado, você tem comida. E aí é o ciclo de prosperidade, de comércio, de riqueza. No momento que você não tem chuva, você não tem mais nada. Porque você não tem lavoura, não tem gado, e você começa então a empobrecer rapidamente. Um ano de seca é uma coisa terrível. Porque aí você já não tem mais subsistência, você já não tem mais comércio, e as pessoas já começam a passar privação, e já começam então a ter aquelas disputas, e aí toda a sorte de desgraça começa a nascer. Então, Baal era dono do quê? Da prosperidade. E o que mais? Ele era um marido. Olha só, irmãos, guardem isso, esses termos são muito fortes. Ele é marido porque naqueles dias ele era o pater, família, o líder. Ele era o que? O responsável. Ele era o que mandava. E pode ver que a Sera, que era a esposa de Baal, mas também ela era a deusa da fertilidade. Porque se você orar para Baal, Baal não te der, então pede para a Sera. Já que os fenícios são os grandes mercadores e prósperos, e atendem e protegem aos fenícios, eles também foram abençoados por Assera, e nós o seremos. E assim eles adoravam o Deus de Israel,
que era o Deus da guerra, mas na hora de comer. Vem cá, a guerra não era constante, não era todo dia, tinha períodos longos e longevos de paz. Mas e a comida? A comida tem que ter todo dia. A picanha a gente quer todo dia, churrasquinha a gente quer todo dia, a tapioca a gente quer todo dia, o pãozinho com café com leite a gente quer todo dia. Então Baal era presente nas orações deles. Agora imagine isso, o coração de Deus. Deus destrói o Egito, o maior império daqueles dias, liberta o povo, coloca o povo de volta na terra, dá a terra e diz: não adore a mais ninguém, somente a mim. E o povo adora e Deus prospera. E de repente, mas qual o problema? Vai que Baal me abençoa mais. E aí começam a prosperar. Então não é o Senhor, agora é Baal. E aí Deus fica indignado. Vamos ler toda essa passagem aqui, irmãos, do versículo de número 16 em diante, até o versículo de número 40. Vamos ler rapidamente? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, esse homem maligno, Acabe, com sua mulher, eu deduzo, o texto não diz, mas no momento que ele faz essa convocação para o Monte Carmelo, ou seja, Elias se encontra com ele e diz: reúna Israel e esses 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acera, junto com todo Israel. Eu imagino que a comitiva de Acabe e de Jezabel estavam ali prontinhas e tudo estava preparado para colocar a cabeça do profeta onde? Numa bandeja. Se ele já estava matando, ele estava procurando. Se você for ver o capítulo 17 e o começo do capítulo 18, você vai ver que Elias já está fugindo de Acabe, porque tem vezes que a gente tem que fugir, viu, meus irmãos? Guardem isso. Tem hora que a gente expulsa o demônio e tem hora que a gente foge de homens maus. Demônio a gente enfrenta, homens maus a gente foge. Amém, igreja? Demônio a gente enfrenta, homem mau. Pastor, mas o homem mau não tem demônio? Nem sempre. Muitas vezes ele virou o demônio. As informações das trevas já estão nele. Ele não precisa de demônio. Demônio fica do lado. Demônio só sussurra. Pratica o mal, ele vai lá e faz. Ele é um cavalo do diabo. Aí você expulsa o diabo está falando: tá bom, eu estou indo embora, mas eu deixei aqui meu cavalo. Ele é tão mau quanto eu. Por isso que Jesus disse: fuja da aparência do mal. E a palavra de Deus diz: resista ao diabo. O diabo a gente resiste, porque pelo poder de Deus que habita em nós, Jesus já venceu o diabo e nós o venceremos também. Amém, meus irmãos? Por isso que Elias fugia de Acabe, porque Acabe tinha demônios, Jezabel tinha demônios, mas eles não só tinham demônios, eles eram malignos. E tem hora que você tem que fugir. Você só não foge quando? Quando o Eterno vem e diz: agora vai lá. E ele era tão resolvido, irmãos, que ele estava pronto para morrer. Ele poderia morrer, mas ele estaria morrendo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui então, versículo 20 novamente: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Povo dividido. Eu quero os dois.
Tinha um povo aqui, tinha os profetas. E Elias fala, não fiquem cocheando. É interessante essa palavra na maioria das versões, vem de coxo, manco. Não fique mancando no seu pensamento. Tenha convicção. Claudicar. A palavra Cláudio é aquele que manca. Na antiguidade, quando nascia uma pessoa que tinha uma deficiência na perna, o pai já falava, ele é Cláudio. Ela é Cláudia. É uma pessoa que manca. Claudicar. Coxear. Vem de coxo, problema na coxa. Interessante, né? Não fiquem coxeando entre dois pensamentos. Ou seja, fique com dúvida. Mas o povo falou, eu estou com dúvida. Vamos ver o que vai dar hoje aqui. É os 850 contra 1. Quem ganha essa parada? Opa, já mataram vários profetas, os outros estão escondidos. Onde tem profeta? Não tem mais profeta. O que tem é adoração a Baal, porque Baal é o dono, Baal é o Senhor, Baal é o marido e a Sera é a deusa da prosperidade. Eles estão me prosperando. Olha, irmãos, olha o contexto. Está conseguindo vislumbrar e visualizar e mergulhar nesse contexto? Como ser servo de Deus nesse episódio era difícil. Nos dias de Josué, tinha os soldados, tinha os guerreiros, todos temendo a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali Josué vencendo as batalhas, só perdeu para Ai, vencendo, conquistando, expandindo. É mais gostoso, né? Quando tem um monte de gente adorando a Deus. E aí, quando só é você? Cala a boca, crente. Fica quieta, irmã bitolada. Deixa de ser besta, ô puritano. Para de ser idiota, irmãozinho. Ô topeira, sai da toca, topeira. Aí fica mais difícil, né? Fica. E ainda mais quando me fala onde está o pastor, porque eu vou matar ele e a família dele. Aí complicou. Ainda mais se é filho de pastor. Esposa de pastor, ou se você é o pastor. Pelo amor de Deus. Você tem que sair de tudo. Olha, irmãos, olha que contexto. Mas estão em prosperidade, pastor, é o povo de Deus, pastor. Deus foi bondoso, pastor. Deus levantou reis, pastor, mas não importa. Eles adoraram a Baal e o coração se corrompeu. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias. Estão entendendo, meus irmãos? A história vai se repetindo em novos formatos, novas práticas, novos pratos. Só muda o altar, só muda os postes ídolos, mas a história se repete. Continuando. Versículo de número 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Possivelmente os profetas de Acera não compactuavam com a morte dos profetas. Mas os profetas de Baal, sim. Possivelmente, porque o juízo de Deus recai só sobre os profetas de Baal. Ou seja, não é que Deus concordava com os profetas de Acera, não é isso. É porque eles não praticavam mal e nem praticaram atrocidade contra os profetas de Deus. Elias aqui, irmãos, ele está vivendo um momento tão singular, tão desesperador, que ele até diz, só eu sobrei, porque ele não sabia direito quantos tinham sido escondidos. Não tinha WhatsApp, não tinha Wi-Fi, não tinha, irmãos. Você ia saber de uma informação... Ele estava escondido, ele estava lá no riacho, depois ele foi lá para Serepta, ele não sabia, agora Deus fala para ele, ele encontra com Obed diz que escondeu 100, mas ele não sabia se aqueles 100, nesse episódio, estavam vivos ainda, estavam escondidos numa caverna, e se Jezabel achou? Matou com todos, e até o próprio Obadias também morreria. Ou seja, irmãos, que momento. E ele não está falando uma mentira, porque na realidade dele ele se sentiu sozinho. Porque no enfrentamento, quando ele convoca a nação, quem estava lá? Só ele. Então só sobrou eu. Obed não conta, porque Obed trabalha para o rei. Ele teme a Deus, mas ele trabalha para o rei. Cadê os outros profetas? Possivelmente eles estavam com medo. Que nem os apóstolos depois que Jesus morre. Interessante, não, irmãos? Olha como esse homem, meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu.
Como pode um homem que vive à margem da sociedade, vive fugindo do rei, vive como um desgraçado, ter tanta autoridade, ter tanto de Deus, ter tanta clareza? Aleluia, irmãos. Parece discurso de lunático isso daqui. Mas a gente sabe que não é lunático, que era o líder de uma escola que marca gerações. O líder de uma escola que Deus levanta no meio dos desviados para dizer: voltem-se para Deus, voltem-se para o eterno, voltem-se para a palavra dele, destruam tudo que não faz com que a gente possa adorar a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. E aí ele continua, versículo de número 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Versículo 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Eterno. E Deus que responder por meio do fogo, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O que eles já estavam confortáveis aqui? Isso nunca aconteceu, esse desafio é bom. E como a maioria, a gente vence. Não tinha episódio de um desafio desse até então. Não tinha até então, porque não tinha necessidade de Deus ter revelado isso a ninguém. Mas agora chegou o momento. Chegou o momento de Deus escrever uma página nova na história do povo dele. E aí ele faz o desafio. Então, peguem, montem um altar, cortem o novilho, deixem lá. Eu também vou cortar. E o Deus que responder por fogo é Deus verdadeiro. Eu gostei do desafio. 450 de Baal contra você, mais 400 de Acera, fazendo ali todo, a esposa de Baal, fazendo todo o culto. Irmãos, imagina, fora o rei, fora o exército, fora o povo. Irmãos, tinha uma quantidade no Monte Carmelo que estava apinhado de endemoniado e de um povo desviado, apinhado. E um profetinha de Deus, mal vestido, com roupa de animal, possivelmente não tão bem cheiroso que nem os príncipes e o rei, com uma roupa simples, mas com a palavra nos lábios do Altíssimo, vivendo os milagres de Deus, vivendo, sendo ministrado pelo Eterno. Aleluias. Versículo 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Meu pai, ai meu Deus, a santa ironia que em alguns servos de Deus, em alguns momentos, não é aquela ironia do desprezo alheio, é aquela ironia para corrigi-los, para chamar a atenção, porque irmãos, desde manhã até meio-dia e nada. Então grita mais alto, falem mais alto. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está meditando, quem sabe ele foi viajar. Vocês precisam chamar ele. Versículo 28. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles até sangrarem, ou seja, autoflagelação. Agora você vai ver, profeta. Vamos lá. E aí grita e se corta a autoflagelação, porque essa era uma prática pagã, para demonstrar o seguinte: olha, eu estou me sacrificando por você, meu dono, meu senhor, meu marido, porque você manda sobre eu, mas agora estou me automutilando para que você venha receber a minha adoração. E aí eles começaram, o frenesi aumentou, foi um pentecostalismo maligno aqui, não de Deus, tá bom? E aí, continuando. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe e até a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, agora
dia inteiro. E grita, e corta, e transe, mas que debal. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo. Elias disse a quem agora? Elias vai e fala para quem? Irmãos, nesse episódio aqui, quando Deus levanta os monarcas, e aqui, olha, irmão, como vocês têm que orar pela minha vida, como vocês têm que orar pelos líderes das igrejas, das denominações, os líderes que governam e administram, fazem qualquer coisa, aonde quer que esteja, porque quando há um líder, Deus trata com o líder, e quando o líder se desvia, aí pronto, aí o povo se desvia mesmo. Mas já que aqui Acabe e Jezabel não davam ouvido para Deus, os profetas de Acera não davam ouvido para Deus, os profetas de Baal não davam ouvido para Deus, restou quem? Restou o povo. E aí é onde Deus usa o povo. Por isso que todos nós temos um papel determinante. E quando líderes e homens de Deus conduzem o povo de Deus, Deus é mais glorificado. Amém, irmãos? E quando um líder se corrompe, aí fica difícil. Porque aí é tendência a corromper o povo. Porque, irmãos, guarde isso, as pessoas estão esperando de nós que a gente consinta em alguma coisa. Na hora que o pastor faz alguma coisa errada, o pastor faz, e aí? Por que eu não posso? Ele fez, e aí? Ele é o meu líder. Na hora que o pastor erra, todo mundo pega como exemplo. Mas na hora que ele vive em consagração, aí fala, não, aí é o pastor, né? Afinal de contas, ele é o pastor, ele tem que ser consagrado, não eu. Não, meus irmãos, não é assim não. É tudo, tá? Segue o pastor nas coisas boas, e se Deus nos livre e guarde de errar, não sigam os erros, porque é aí onde Deus vai usar vocês para ajudar a nós líderes. Amém, igreja? Pode ver que é assim que Deus trata, é assim que Deus trata. E o pastor precisa do povo? Precisa. Então aqui, olha só, ele vai e se dirige ao povo. Vamos ler novamente o 30. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. O altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Disse-lhe, seu nome será Israel. Aleluia. Guarde essa palavra, meus irmãos. Guarde essa palavra. Ele repara o altar que estava em ruínas. O altar do eterno estava em ruínas. Queremos fogo santo do Senhor na nossa vida, igreja? Queremos fogo santo do Senhor sobre nós? Você quer o fogo santo de Deus sobre a tua vida? Sobre a tua alma? Você quer que Ele queime sempre sobre você, a cada momento, a cada dia? Repare o altar. Repare o altar. Somente há fogo se existe altar. Que fogo, pastor? O fogo santo de Deus. E ele diz, reparem, povo, venha perto de mim. Vamos reparar o altar. E agora ele pega 12 pedras. Pastor, mas ele não estava na tribo do norte? Ele não era profeta em Samaria? A escola dos profetas não era no norte? No sul? Quem cuidava não eram os sacerdotes e levitas que ficavam ali juntamente com o reino do sul? E ali juntamente com o templo cuidavam do povo? Mas ele era profeta para toda a nação, para a tribo do norte e para a tribo do sul. E aqui ele restaura que altar? Todo o altar, do norte e do sul. Por quê? Porque é assim que profeta faz. Profeta não separa só a sua denominação. Profeta não separa só a sua tribo. Profeta não profetiza só para a sua panela. Profeta repara o altar do Senhor. Porque foi assim que Deus fez, e é assim que Deus faz. Como ele disse, eu quero ler novamente o 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, seu nome será Israel. Deus estava dizendo para aquele povo, para aquela nação que tinha se corrompido já há séculos, que não arrancavam Baal do seu coração, mas continuavam servindo àquele Senhor, àquele marido, àquele dono. Ele estava dizendo, deixe de ser Jacó.
Dê um golpe naquele que é Jacó e passe a ser agora um Israel. Passe a ser agora aquilo que Deus um dia fez com Jacó, transformando Jacó. Deus transformou Jacó e Deus deu não só um novo nome, mas deu uma nova vida. Receba essa nova vida hoje, meu irmão, da parte do Senhor. Deixa Deus restaurar o seu altar, porque só há fogo santo de Deus quando reparamos o altar da nossa vida. Sem o altar sagrado, não há fogo santo. E aqui, ele continua, versículo 32, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Ou seja, ele cava ao redor do altar um buraco, uma valeta, que poderia ser enchido de sementes, como se faz um agricultor muitas vezes. Depois amarrou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Aqui Elias chamou o povo para ajudar nessa tarefa, porque não tinha como fazer tudo sozinho. Já estava tarde, a festa de Deus ia começar, e ele pôs o povo aqui, ó, vem cá, desviado de Efraim, desviado de Manassés, de Judá, você profeta desviado, vem cá, vem, cava aqui, me ajuda aqui, pega as pedras, ó, essa pedra aqui é para Judá, essa pedra é para Simeão, essa pedra é para Manassés, essa pedra é para Dan, e prepara ali a madeira, agora cave um buraco, me ajudem a cavar no buraco. Não era porque eles estavam fazendo ministério aqui, tá, gente? Eles estavam aqui só para contemplar o milagre, para eles verem na prática, porque o espetáculo de Baal já tinha acabado. Baal estava dormindo, Baal não respondeu por fogo. E agora, hein? Continuando. E aí, versículo 34. Ele pede para que encham de água, no versículo 33, encham de água 4 jarras grandes. Versículo 33 novamente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou eles, e eles lhe fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher as valetas. Ele não tinha dito que o Deus que respondesse por fogo era o Deus verdadeiro? Então vamos botar água. Água e fogo combina? Não combina. Não combina para um desviado, mas para um filho de Deus combina, em nome de Jesus. Encham de água, encha, deixa tudo bem ensopado, bem molhado, que aquela valeta foi de propósito, ficou cheia de água. E aí, continuando o texto, 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar-se para Ti. Aleluia. Não, quanto durou essa oração? Fiz questão de ler, entonando minha voz, como se fosse Elias orando. Nem 20 segundos, 30 segundos. Vem cá, meu irmão. Ele estava obedecendo quem aqui? O Eterno. Foi o Eterno que mandou ele encontrar-se com Acabe. Foi o Eterno que mandou agora chamar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Foi o Eterno que falou para ele fazer isso. Foi o Eterno que tinha dado uma revelação para ele sobre esse desafio. Ele não estava fazendo isso porque ele teve uma ideia. Eu vou ter uma ideia, eu vou fazer isso. Meu irmão, perceba que profeta não tem nada a ver com coisas que a gente pensa. Profeta é profeta. Coisas que a gente pensa, a gente pensa. Cuidado para não sair falando coisas que é da tua cabeça. Por isso que muita gente está fazendo besteira em nome de Deus. E aí quando não acontece, é aquele dilema da irmã que está grávida. Veio uma profetisa para ela: eis minha serva, que o fruto do teu ventre é menino. Mas se duvidares,
será menina. Meu irmão, pelo amor de Deus. Não precisa, né? Olha os profetas aí, profetada. Deixa para lá. Vamos lá, continuando. E ele faz essa oração rápida. Faz essa oração, porque Deus tinha dito para ele fazer tudo isso. Era Deus que queria glorificar o nome dele. Perceba, irmãos, profeta não toma para si a glória de Deus. Profeta, ele tem Deus. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Ele não precisa nem do aplauso das pessoas. Ele gosta, sim, que as pessoas se unam a ele. Tanto é que ele era líder de uma escola. Mas se a escola virou as costas, ele continua. Porque profeta é profeta, irmãos. Profeta vive de forma diferente. Profeta, como diz Hebreus, aqueles homens de grande fé que foram notáveis. O mundo não é digno. Não é digno. E eles sabem que não é digno porque eles não estão aqui para isso. Eles servem a Deus para construir um mundo melhor, mas eles sabem que a sua grande coroa e a sua grande beleza está diante de Deus lá na glória. E é isso que um profeta faz, ele deseja as coisas de Deus. E ele sabe, ele não se vangloria. Guardem isso, irmão, se um profeta se vangloria, ele já perdeu o posto. Se você, minha irmã, receber um dom, você, meu irmão, recebeu um dom e você se vangloria, você já está desviado. Não nos gloriemos em nós mesmos, gloriemos-nos no Senhor. Deus te usou, dê glória a Deus. Deus te usou como uma ferramenta, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Renuncie o ego, as vaidades. Profeta é profeta. E aqui, versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Posso ouvir glória a Deus, aleluia. Fez uma oração tão objetiva, uma oração tão pujante. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me separou para esse momento. Agora, Senhor, pega esse povo aqui, que está dando ouvido para esses profetas aqui falsos, e Senhor, mostra a tua glória, Senhor, salva de novo, faz de novo, porque esse povo é teu, essa nação é tua. Senhor, estou aqui cumprindo a tua palavra. E aqui, irmãos, quando Deus derrama esse fogo, aqui Deus poderia ter consumido todo mundo, inclusive Elias. Poderia ou não poderia? Elias estava salvo, já ia direto para o céu. Mas Deus, Ele não tem prazer na morte das pessoas, meus irmãos. Pastor, Deus poderia destruir os corruptos, né? Meu irmão, antes de Deus destruir o corrupto, Deus quer salvar o corrupto. Amém, irmãos? Deus poderia destruir os bandidos, pastor, os criminosos, né? Antes de Deus destruir os bandidos, Deus quer salvar, irmão. Porque também nós, em muitas áreas da nossa vida, cometemos pecados, e só porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de conseguir fazer uma loucura, a gente se gaba em detrimento daquele que fez a loucura. Quantas são as vezes que a gente precisa o tempo todo da misericórdia de Deus, irmãos? A gente precisa, irmãos. Eu nem trabalhei nos meus pontos, eu vou acabar a leitura e a gente vai orar. Por isso que eu falei que a gente vai trabalhar sobre os profetas, meus irmãos, porque isso é maravilhoso, maravilhoso, é algo muito forte, é algo muito elevado, é muito desafiador. Sejamos honestos, meus irmãos, e aqui eu me incluo com vocês. Tem vezes que a gente fica num ímpeto de fúria e comete uns besteira, que depois que passa a fúria você fala, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? E é isso que eu quero que você entenda. Quantas vezes Deus está tendo misericórdia de nós no momento de fúria, porque numa fúria tolinha nossa, a gente pode acabar com a nossa vida e nossa família. Quantos são os maridos, muitas vezes revoltados com as mulheres, que vai lá e pega a quenga? Mas ele não estava no projeto dele pegar a quenga, mas aí acabou o casamento, acabou com tudo. Acabou com o ministério, acabou com tudo. E detalhe, era uma quenga feia, que não dá nem para comparar com a mulher. Aí a mulher fica com mais raiva ainda, me trocou por isso daqui, aí pronto. Aí os filhos olham, papai, aquilo lá. Quantas são as vezes, irmãos, que a gente precisa da misericórdia. Quantas são as vezes que vem um gadareno violento no trânsito e a gente quer ser o quê? O Stallone.
acha que está num filme, aí o rapaz vem dar uma surra, e quando vai ver, o irmão está de olho inchado. Por quê? Porque a gente foi enfrentar um besta, e o besta lá que parecia um franzino, era faixa preta, não sei o quê, e aí o irmão tomou uma piaba, uma vergonha. Aí a gente fala, o que eu fui fazer? Precisava disso. Sejamos honestos, irmãos, sejamos honestos. Quantas são as vezes que as pessoas estão aí, vai, que nem criança, numa rixa de criança, vai, pega, quem cuspir primeiro é o mais... Aí a gente fica assim, aceitando essas tolices da vida, esses pratinhos. E a gente precisa dizer para Deus, Deus tem misericórdia de mim, amém, irmãos? E aqui, irmãos, continuando, versículo de número 39, quando o povo... mas os profetas de Baal não viram? Viram. Os profetas de Acera não viram? Viram. E Acabe não viu? Viu. Mas e aí? Aí aqui agora é uma outra dimensão. Se eu estava aqui como Acabe, pronto para matar Elias, agora, esconde as espadas. A gente podia ter morrido, porque agora veio o fogo. O povo viu, perceba, um rei maligno vendo o povo agora tomar novas inclinações. E o maligno fala, agora não dá para ir nem contra o profeta, porque antes era um profeta, contra um exército, agora é um profeta com um povo que foi tocado, porque aqui diz, olha lá, quando o povo viu isso, versículo 39, caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, aleluia. Lembram lá atrás, não fiquem com dúvida em dois pensamentos, se o Senhor é Deus, sirvam, se Baal é Deus, sirva. E o povo, não sei, eu estou com dúvida, eu quero os dois. E agora, depois do fogo santo do servo de Deus, o povo então se prostra somente a Deus, põe a boca no pó e diz, o Senhor é Deus. Meu irmão, Deus precisa só de um Elias para o fogo de Deus cair. E quando o fogo cair, não se vanglorie, filho, porque é o fogo de Deus tendo misericórdia do povo como Deus teve de nós. Aleluias! E aqui no versículo 40, então Elias ordenou-lhe, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Paramos aqui, semana que vem eu concluo dando sequência a essa mensagem, mas o que eu quero que vocês façam agora digam nos seus corações, só o Senhor é Deus, não há Deus como o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, diga para Deus, arranque essa dúvida do meu coração, tira qualquer dúvida. Parece muito pouco, é verdade, parece muito pouco, mas guarde isso no teu coração. Fogo de Deus cairá sobre a tua vida em nome de Jesus. E quando ele cair, meu irmão, só se alegre. Porque como nós aqui durante o louvor cantávamos, irmão, eu vi o Rick ministrando hinos, eu não conversei com ele sobre o culto de hoje. Eu geralmente nem faço questão de falar com os ministros de música, eu gosto disso, que eles orem, busquem a Deus naquilo que Deus vai falar com eles, porque eu gosto de orar. E quantas são as vezes que os hinos vêm perfeitamente. Eu estava ali, irmãos, eu confesso, eu comecei a chorar. Falando, Senhor, fogo de Deus, caia em mim, fogo de Deus venha sobre nós. É isso que a gente precisa, meu irmão. É esse fogo que não nos destrói, mas destrói o pecado, destrói a dúvida, destrói o erro, que tem misericórdia de nós. Para quê? Para que a gente continue servindo a Ele, porque somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por esse instante. Que o teu fogo santo caia sobre todos nós. Senhor, sobre essa alma que clama a Ti, pede no seu coração, revela-te a mim, Senhor. Me escuta, Senhor, me ouça, Senhor. Derrama o teu fogo santo, meu Pai. Faça coisas notáveis e notórias entre cada um de nós. Cumpre os teus propósitos, Pai Santo. Obrigado, Pai, por Elias, por Eliseu. Obrigado por essa escola de profetas, Senhor. Obrigado pelos apóstolos, Pai. Ó Deus, como é maravilhoso te servir.
Ajuda-nos nos nossos medos, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nas nossas crises. Porque, Senhor, somente a fogo se existe altar sagrado. Ajuda meu irmão, a minha irmã a reconstruir o seu altar, para que o teu nome seja glorificado. É assim que eu te peço, é assim que eu te suplico, é assim que eu oro e entrego essa palavra que tanto tem abençoado a minha vida ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um excelente domingo. Pode se abraçar, pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Um excelente domingo. Glória a Deus.